Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja Deus por essa manhã. Quero fazer uma oração nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livre do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, graças te damos, Senhor. A paz do Senhor Jesus Petrópolis, Adriana Flávia, aqui de nossa diaconisa. Paz do Senhor, Bispo Dário, Pastora Vera. Que bom. Ontem eu acabei não tendo tempo, eu acabei passando do horário e estava na rua, não deu tempo. Mas o Senhor é fiel. Louvado seja Deus. Eu quero já estar lembrando do culto amanhã, às 20 horas, na rua Murilo Furtado, 849, presencial. Louvado seja Deus. E hoje à noite tem Adelino de Souza Lima, no Face dele, Adelino de Souza Lima, é um estudo bíblico. Então, você também pode participar em nome de Jesus, hoje às 20 horas. Amém? E todas as manhãs já está tendo oração de 8 às 9 com a nossa missionária Simone, diaconisa Flávia, missionária Valda, diaconisa Yara e todos que participam. Deus abençoe os amados. Eu vou direto, eu sei que a gente é paz do Senhor, irmão José Carlos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe todo o carinho de todos que participam aí, para a glória de Deus. Eu quero ler, ser breve, para não prender muito vocês, Lucas capítulo 7, eu quero estar lendo, né? Essa semana, no domingo de manhã, Deus me deu uma mensagem nessa palavra, né? Na saudação que eu dei, ela veio ao meu coração, e foi tremendo, a cura do servo de um centurião. Então, vou ser breve aqui, vou ler dizendo assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigido ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a que este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou as sinagogas. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe o amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus e disse, voltando-se para o povo que o acompanhava, e disse: afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Até aqui, né? É uma palavra, é bom ler ela toda, porque a gente às vezes pega pedaços, né? E numa hora de oração, às vezes a gente pega pedaços, né? No domingo de manhã, o Senhor me levou a um entendimento de que para esse momento de oração é rápido, e ela é uma palavra que se alonga muito. E a gente sabe que é um centurião, né? O Evangelho de São Lucas é um evangelho
que narra mais aqui a história, porque Lucas era ali médico, era um homem participante da obra, né, de Cristo, é observador, e ele até tem essa honra, não como apóstolo, mas como amigo de Paulo, para narrar aquilo que foi visto, né, os fatos, os milagres de Jesus. E um é esse centurião, né? O centurião, a gente vê que há um clamor por ele, né? Aqui em Lucas não diz que ele vai até Jesus, diz que seus amigos vão, quer dizer, ou seus empregados e amigos, né? E se ajuntam com os sacerdotes, porque parece que ele era um homem bom, que até participava permitia a construção das sinagogas. Então, e eles falam isso a Jesus, mas o que me traz aqui o pão diário de hoje é que esse centurião, ele vai impactar Jesus. Com certeza, Jesus se impactou em salvar a humanidade. Porque assim, ele não olhou o meu pecado, ele não olhou nossos pecados, ele não viu as nossas transgressões para que ele pudesse dar a vida por nós. Ele, pelo contrário, isso chama compaixão de Cristo, né? Então, a compaixão, ela é oposta do remorso. Esse é o primeiro passo. Segundo ponto, a compaixão, ela está acima do perdão. Ela é embutida do perdão, mas ela está acima. Ela transcende o entendimento humano, transcende a ciência, transcende a medicina, transcende qualquer pensamento das ideias, seja de qualquer natureza. Então ela transcende a tudo isso, a qualquer entendimento. E por isso Jesus não olha o meu pecado quando ele vai para a cruz. Ele, pelo contrário, ele deixa a compaixão dele, o amor de Deus nele próprio, né? A gente tem que... Eu não consigo separar a pessoa de Deus do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, são três pessoas que é uma. E eu consigo entender que essa compaixão fez ele negar a glória dele, negar a si mesmo, e estar entre nós como homem, passar, né, pela dor, pelo vitupério, entregando para que pudesse entrar na morte. É interessante isso. Tá? Então ele entrega, tanto que ninguém conseguiria tirar a sua vida. Ele entrega, né? Então ele consuma e entrega. Pai, a ti eu entrego o meu espírito, e isso porque aí prova que o espírito do homem está no controle de Deus, e após a morte ele volta a Deus, ou para juízo da condenação, ou para juízo da graça, que já não é juízo, já é favor de Deus, para que possa a gente estar com ele na glória, ter essa parte, essa herança, junto com Jesus, que resgatou, que veio e venceu. Então esse centurião vai entender isso, o socorro da necessidade, mas ele compreende além. Há uma compreensão nesse homem que os sacerdotes estavam presentes, inclusive eles foram eles que fazem um clamor a Jesus junto com seus ou empregados ou amigos do centurião, faz esse apelo a Jesus, dizendo: olha, ele nos ajudou e o seu servo está terrivelmente, então vamos à casa dele, Jesus. E Jesus diz que vai. Mas quando Jesus vai, o centurião vem ao encontro, ele sai da sua casa e vem ao encontro de Jesus Cristo. Se você estiver ouvindo, faz assim para mim, dá um joinha aí, se estiver ouvindo bem. Adriana Flávia, que é essa benção aí, que é minha ajudadora de Jesus, que vai aí nos orientando. Ela vai postando, olha aí, ela vai postando todas as coisas.
né? Nós estamos aproveitando aí a deixa que às vezes eu acabo esquecendo, eu entro na mensagem, eu me apago, eu fico ligado em Deus, e por isso muitas vezes, às vezes até os recados eu erro, eu não dou, porque assim eu gosto, quando vou para o púlpito, eu gosto de entrar na graça, né? Então, mas já que eu abri essa brecha, essa aspas, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos aí no fim do ano, né? E Jesus sempre deu vitórias maravilhosas. Jesus usou pessoas para nos abençoar de forma gloriosa, né? E sempre fizemos há 27 anos, que é a primeira obra quando Jesus me deu a igreja para que disse, olha, abre a igreja, a primeira alma foi um bêbado da rua, um mendigo bêbado, né, que perdeu a família, e depois Jesus botou ele de pé. O Senhor mandou eu cuidar dele, então eu trazia comida, café, orava por ele, e o Senhor tirou os demônios do corpo dele, e ele ficou bonito, e a igreja glorificou muito ao Senhor, e ela foi crescendo, foi a primeira alma, e dele, o Senhor mandou um monte de almas. Então, a gente tem experiência com isso, então eu fiz muito trabalho em cadeia, fiz muito trabalho no presídio, o Romão Gomes, posso falar o nome, não tem problema, porque está lá registrada a igreja e a minha vida, a pedido de alguns para que eu fizesse trabalho. Fiz 3 anos trabalho lá, pregando todos os domingos, sexta-feira, sempre fazendo cultos. E tudo isso foi para a glória de Deus, foi período da construção da igreja, e muitas vidas foram salvas para a glória do Senhor Jesus. Então a gente faz o trabalho simples, né? A gente não quer dinheiro, quer isso, quer envelope, quer isso, quer aquilo, não. Então a Adriana fala, o senhor não fala, eu boto lá, o senhor não vê, porque eu não vejo às vezes, né? Eu vou na mensagem, ela põe aí a conta, bota lá o seu nome, ó, uma oferta para o trabalho de morador de rua, para me saber. Bota uma oferta para a igreja, para que a igreja prospere. Quem sabe você quer ajudar, quer dar alguma coisa a uma obra simples, humilde, e que é feita porque Jesus, por gratidão a Jesus, essa obra. Ela é feita por gratidão, o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na minha casa, na minha esposa, meus filhos, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Eles sirvam ou não sirvam, os meus dias eu quero estar sempre agradecendo a Deus. Não tem o que fazer para ser grato. Então você fica na liberdade, não estou aqui pedindo dar isso, dar aquilo, dar coisa, não. Se você quiser dar em alimentos, eu tinha uma irmã, ela descansou. Ela pegava o carro no fim do ano e fazia, eu cheguei a dar 372 cestas básicas no fim de ano, chegamos a 400, porque ela comprava a maior parte de tudo. Enchia uma caminhonete, comprava em atacado, tudo solto, para a gente montar as cestas. E ela doava, ela dizia, isso aí é para doar as cestas que eu confio no Senhor. Pronto. E a gente fez isso com muita gratidão, com muito amor. A gratidão a ela e o seu amor, uma gratidão a Jesus por enviar pessoas dessa natureza, que dá com amor. Então, quantas vezes ela dizia, o senhor quer o dinheiro? Eu dizia, não, se a senhora pode comprar, vai lá, compra, traz, fica melhor para mim. Se a senhora quiser, eu compro. Ela dizendo, quando ela estava cansada, ela dizia assim, não, então vai junto comigo, me leva. Aí eu ia com ela, comprava tudo, né? Então, estou só te dando, a gente não está aqui para pedir dinheiro, para pedir, para fazer a obra de Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos entrar na mensagem. O que me chama atenção nessa mensagem, desde domingo, está no meu coração, foi que Jesus, ele vai à cruz para impactar a humanidade que está perdida. O homem, ele dá um impacto, porque até esse centurião, segundo os historiadores, segundo José, ele se converteu ao Senhor.
O centurião, eu não sei se é esse, não tenho certeza, que vai quebrar a canela de Jesus, eu acho que não é ele, na cruz, também se converte, porque quando leva a marreta para bater, ele é impactado pelo amor e a compaixão de Cristo, e ele se ajoelha e diz, ó, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. É muito lindo isso me impactua, mexe comigo. Eu sinto a presença de Deus quando eu leio a Escritura. Eu gosto de ler ela para entrar no meu espírito, no meu coração. Eu não gosto de ter a Bíblia por ter, eu não gosto da Bíblia assim ou assado. Deus deu o livro, é o livro, né? É o livro chamado Bíblia Sagrada. Eu gosto do barulho das folhas, eu gosto da leitura do livro da salvação que Deus deu. Então eu não tenho, a palavra está ali, está lá, e eu não gosto muito disso. Bom, é coisas que Deus faz, é intimidade de cada um com Deus, e eu sou assim. E o centurião, ele vai mudar a história de que Jesus, porque quando Jesus vence na cruz, ele impactou a humanidade, está há 2000 anos, que já, tirando os 33, está 2000 anos que Jesus impactua a humanidade, para que ela aceite e entenda o plano de salvação de Deus. E que é através dele, que ele é o autor da salvação. E autor e consumador da fé. E sem fé a gente não consegue, Hebreus 11:7, agradar a Deus. Porque a gente tem que buscar a fé, é uma outra palavra, que a fé gerada, ela gera como um nascimento de uma criança, como uma gestação de uma grávida. É a fé é gerada conforme a gente lê a palavra, ouve, e conforme a gente todo dia, e culto, e adoração, e essa coisa vai gerando cada vez mais fé, né? Então Jesus cria um impacto, que é a mensagem do Pão Diário de hoje, para a humanidade se salvar. A humanidade, uns ouvem e não crê, outros ouvem e crê. Mas esse centurião faz algo que no domingo eu nunca tinha tido o entendimento dessa palavra desse jeito. Ele impactua Jesus. Ele vai impactar. Então, ele representa a igreja, esse centurião. A igreja tem que impactar, né? Eu estava com um eletricista na igreja ontem, e ele falava para mim assim, pastor, e ele veio da igreja, né, como eletricista, ele falou assim, há 20 e tantos anos atrás eu estive aqui, passei aqui, e o senhor lembra de mim? Eu falei assim, pelo rosto eu lembro, se falasse, eu não vou mentir para o senhor, falasse só seu nome, eu não lembrava do senhor, eu tinha que ver o rosto. E eu lembrei que o senhor teve, mas não lembro bem de tudo. Ele falou, uns 26 anos atrás eu estive aqui, me batizei, mas não fiquei no caminho. Eu não estava pronto, foi difícil para mim. Eu falei, tá bom. Ele falou, sabe o que eu gosto, sabe o que me preocupa a igreja? O que o senhor me diz de quando Jesus diz que a igreja não é lugar de vender as coisas, é casa de oração. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, olha, quando foi para fazer a igreja, eu fiz um propósito com Deus, um voto. Falei, Senhor, diga ao norte e ao sul, e envia. Assim como o Senhor enviou o maná para o povo. Jesus levou o povo, deixou o povo ir para o deserto, pelo caminho do deserto. Ele poderia fazer outro caminho mais perto, inclusive tem, já foi feito por vários historiadores e estudantes do Torá e do Novo Testamento, já foi feito,
E o caminho era mais curto, mas o Senhor levou pelo caminho mais difícil, mais longo, para que o povo pudesse confiar nele, saber que ele é Deus, que ele dá vida, ele mata, ele dá vida, ele cura, ele liberta, ele não quer curar, não cura. Não pode uma pessoa abrir a sua boca e dizer assim, mas ele não cura todo mundo. Isso é duvidar de Deus, isso é um perigo, é um perigo. Eu não tenho esses pensamentos, porque duvidar de Deus é estar sem fé, e a pessoa sem fé, ela duvida de Deus, e só duvida de Deus quem não tem fé. Mas ele não curou, mas ele falou e disse, isso não aconteceu. Isso é um abismo na vida da gente, né? É se contender contra Deus. Não, é melhor contender com os homens, agora com Deus não, com Deus é perigoso. Então, esse centurião, ele vai ser a igreja que impacta o coração de Jesus. E a igreja é para isso, é para impactar. Tanto que quando Jesus chega no pátio do templo, onde foi o templo, o primeiro templo que o Senhor construiu por palavra a Davi, por ordem a Davi, e a construção das mãos da colher foi a planta, agora a construção da planta confiada a Salomão, seu filho. E ao momento que Deus faz isso, o seu Walter, Deus abençoe, o momento que o Senhor faz isso, é uma casa onde Deus não precisava comprar fósforo. É interessante, né? O altar de oferta ao Senhor era acendido pelo próprio Senhor. Ele mesmo dava a chama do céu e acendia. Esdras é um servo de Deus, um profeta, que quando ele vinha adorar a Deus, quando ele abria as escrituras, o povo chorava para ouvir a escritura, a palavra diz, porque quando ele começava a ler as maravilhas da história do que Deus fez, o povo chorava. Então a glória de Deus estava tão presente que ele relata que muitas vezes os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória estava dentro. Isso é interessante, fazendo essa aspas aqui dentro o centurião como a igreja que impactou o Senhor, e não o Senhor que já impactou a humanidade 2000 anos para que ela seja salva. A parte dele já fez. Agora nós, como igreja, temos que impactar o coração de Deus para que ele haja, para que ele faça maravilhas, porque ele quer ser impactado pela igreja. Essa é a palavra que o Senhor tem me dado desse centurião ultimamente. Já preguei ela inúmeras vezes e nunca tive essa visão do entendimento espiritual, do desnudo da Escritura Sagrada, esse entendimento, que aqui representa um homem que representa a igreja de hoje, que tem que impactar. Ele mesmo não sendo crente, ele era admirador, até ajudava ou permitia, não queria fazer mal aos crentes, e até consentia que os crentes construíssem a sua casa, que era sinagogas, de lugar de oração. Talvez ele fazia vista grossa, e a ordem de Roma era para destruir os crentes, os cristãos, mas os sacerdotes testemunham isso, diz, olha, ele nos ajudou aí com a sinagoga, entendeu? Jesus dá um jeitinho aí, ajuda, clamando, intercedendo, dando testemunho do coração daquele homem. Não é por isso que Jesus vai curar, porque Jesus curou a muitos que podem não ter sido salvos, curou a muitos que talvez nem se reconheceram ele, como os 9 leprosos. A gente sabe disso, porque Deus nunca erra. Quem erra é o homem. Deus, ele falou, aí foi cumprir, o homem descumpre. Eu tenho isso claro. O homem descumpre. Deus levantou o homem, diz, manda esse homem para ali que ele vai dar fruto. Ele dá fruto até um tempo, depois cria um problema, vai embora, vira cabeça para baixo, já não quer fazer a vontade de Deus.
é o homem que errou. Por isso que a palavra diz que seja Deus, né? Seja Deus fiel e o homem mentiroso. O homem é que é mentiroso. Nós, homens, é que mentimos e que perdemos a fé. Deus não muda, ele não há sombra de variação. Então seja Deus verdadeiro. A sua verdade, ele é eterna. Por exemplo, passou Faraó, o Egito era de um jeito. Deus era Deus. Continuou, mudou a cidade, mudou os povos, mudou o mundo. O mundo tinha pouca gente, hoje tem milhares, centenas e dezenas de nações, de povos. E Deus é o mesmo. Isso é lindo, né? Então, ele nunca mudou. E aí, o centurião é essa igreja que impactou. Então, Jesus chega na igreja naquele tempo, a qual o fósforo do céu, Deus dizia assim: Gabriel, trisca aí uma fagulha e acende aquele altar, porque eu me agradei do amor daquele povo. Na época de Jeremias, na época de Salomão, na época de Esdras, de tal maneira que a unção de Deus não deixava todo homem que tentava entrar, caía ao chão. Caía, não é cair de pecado, não, caía ao chão da unção de Deus maravilhosa. Por quê? O que eu entendo aqui, abrindo aspas? Deus estava dentro da igreja e o homem do lado de fora para entrar e receber o amor de Deus. Nós é que temos que, de fora, entrar para ser recebido por Jesus. E não Jesus, e não a gente entrar na igreja, eu vou orar aqui e Jesus vai vir. Irmão, a gente entende tudo ao contrário. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. Não é assim, irmão, agora Jesus vai estar aqui. Eu mesmo já vi muita vez. Agora Jesus vai estar. Quer dizer, ele não estava. Ele não estava, então. E se ele é onisciente, onipresente, onipotente, eu é que tenho que chegar já de joelho, dizendo: Senhor, recebe esse pecador, porque tu, Senhor, és maravilhoso. A igreja, Cristo tem que estar dentro para nos receber. Essa é a diferença. E esse centurião vai nos revelar isso. Ele vai impactar o coração dele. Ele vai fazer ao contrário. Jesus tentando curar um outro para impactar o coração de um povo de coração duro. De coração duro. Porque eu também tinha um coração muito duro. Eu cheguei a aceitar Jesus quando eu morava em Bangu. A vizinha me levou para a igreja, eu aceitei, joelhei, o pastor botou a mão na minha cabeça, ele é famoso, né, da televisão, e para mim foi mesmo que nada. Saí dali, aquilo apagou da minha cabeça, como se fosse nada. Então, tudo tem seu tempo. A palavra diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E Deus também vai trabalhando no nosso coração duro para que o tempo se realize as coisas na nossa vida. Que você receba essa palavra hoje como um pão, maná do céu, para que você possa se fortalecer, se renovar. E a igreja tinha Deus dentro e não fora. Então, quando Jesus chega, a igreja era um comércio no pátio. Eu não gosto de vender nada no púlpito. Eu não. Irmão, nós vamos vender, eu não gosto. É o meu propósito. Até hoje, não botei lojinha dentro da igreja. Não, se tiver o pátio, tivesse um pátio, pode fazer lá no pátio, do lado de fora, lá para fora. Mas o púlpito é lugar de adoração, lugar da palavra, lugar da graça, do lugar de impactar o coração do povo e também trazer um povo que impactua o coração de Jesus, que é o centurião. O centurião, em vez de ser impactado, ele vai impactar agora. Olha que tremendo. Aí Jesus vem vindo e ele sai de casa e vem ao encontro e diz: Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Então, faz uma coisa, eu sou um homem de autoridade, porque centurião, ele governava uma tropa de 100 homens, 100 soldados, e ele governava. Podia ter até algum abaixo dele, oficial, mas ele governava, por isso é centurião, é um comandante. Então,
Ele diz, eu sou um homem de autoridade, eu mando aos meus empregados e eles fazem, eu ordeno e eles cumprem a minha palavra. E eu não sou digno que tu entra debaixo do meu teto. Jesus está quieto, está ouvindo. Deixa ele se expressar, para ver se vai impactuar. Porque, irmão, quantos, até eu estava pensando no domingo, né? Quantos foram curados? Quantos receberam, que outros até se converteram, e aquela pessoa recebeu a cura, nem se converteu, nem voltou a Jesus, talvez nem nunca entrou no templo para adorá-lo. Quantos? Um ou outro é citado na Bíblia, mas alguma maioria, porque a palavra diz que tem tantos sinais que não caberia escrever, não caberia nos livros, de tanto livro que ia dar. Então teve muitos sinais que nem estão aqui, estão na eternidade. Por quê? Porque foram pessoas que, e muitas pessoas aceitaram, mas tem pessoas que, curou, libertou, saiu correndo e vou ganhar o pão, e pronto, acabou. Então eu quero deixar aqui nesse pão diário para mim orar com você. Eu falei que dá 10 minutinhos. E a igreja tem que ser como centurião. E quando Jesus chegou no pátio da igreja, ele começou a ver coisas que ele se apavorou. E quando ele chegou na porta do templo, meu irmão, é a única hora que a Bíblia cita que Jesus entra em livro. E ele senta o pé numa banca, senta na outra, pegou um chicote, que é chamado azarrodo, um chicote, e deu em alguns homens. E aí, lógico, os discípulos acalmaram ele, tiraram ele, porque ia haver uma revolução ali, tiraram ele. Ele não poderia ser tocado, não era a hora, e ele tirou, disse, Jesus, calma, ele disse. E ele gritou bem alto para eles, não façais a casa de meu pai casa de oração. Eu me lembro que uma época eu estava muito apertado. E eu comemorei muitas madrugadas, muitas horas de oração. E eu falei para Jesus assim uma vez, falei assim, Senhor, tu me chamou e eu vim simples, né? Eu vim sem ter nenhum apoio de igrejas grandes, de homens sábios. Eu vim na confiança do Senhor. Então, Senhor, envia, porque como está na palavra, eu creio, como tu deu maná, como tu fez tanta coisa, envia. E o Senhor fez isso. E teve vezes que o Senhor, eu parecia a voz de Deus na pessoa. Eu tive experiência de eu passar a madrugada orando, precisando cumprir uma conta amanhã, de chorar e dizer, Senhor, eu não quero sujar o meu nome. Meu nome sempre, por mais errado que eu fui, meu nome sempre foi limpo. Eu sempre paguei tudo. Se eu comprei um palito de fósforo numa loja, eu luto para pagar até o fim aquilo. Sempre foi assim, Senhor. E agora eu sou teu servo. E a pessoa bater na porta e dizer assim, antes de eu fazer o que eu vou fazer, o Senhor me mandou vir aqui. Quanto é que o Senhor pediu para ele hoje na oração? Aí eu falar, dizer assim, pega aqui isso aqui, abre e conta. Aí ele mandou eu te dar exatamente essa quantia. Isso eu experimentei várias vezes. Ele fez isso porque ele é Deus. Será que hoje ele não ouve para nos socorrer? Será que hoje ele não ouve para nos orientar? Será que hoje ele não ouve para nos capacitar? Será que hoje ele não envia? Será? Aonde estava a padaria que deu pão ao povo para comer no deserto? Aonde estava o açougue que veio a carne? Do franguinho, das cordonizas, que são frangos grandes, para o povo comer, quando disse, eu quero carne, quero água, Deus deu água, quero carne, deu carne, quero pão, deu pão, tudo que a gente quer, Senhor, eu quero uma casinha na praia, Ele dá, Ele cria situação, Senhor, eu quero, a gente cuida da obra dEle, Ele cuida de nós, a gente adora Ele retribui em amor, em compaixão, em misericórdia. Ele é maior, Ele está além da nossa bondade, por isso que as obras do homem não salvam ninguém, não conta ponto para nada.
Ele somente dá o galardão pela fidelidade da gente permanecer. É um prêmio. Talvez seja uma fita de condecoração. Me lembro que quando eu quis dar baixa, que eu já estava engajado pelo meu comandante para mim ir para as Agulhas Negras, para Amã, e ele não queria que eu desse baixa, e eu fiquei para o ano seguinte, mas eu, chateado, revoltado da vida, pedi a baixa. Quando ele pediu as férias, e quando ele voltou, mandou me chamar, e ele falou assim: você pediu baixa? Eu falei: você não pediu, que eu vou te fazer um oficial. Eu falei: eu não sei o que eu comecei a chorar, e eu falei: eu não sei o que eu quero da minha vida, eu estou muito irritado, estou triste, Era uma coisa assim, né? Aos meus 19 para 20 anos. E aí ele falou: então tá bom, já que é assim, eu vou te dar. Então ele falou: você tem o honro médico, mas eu vou te dar algo a mais. E eu carrego até hoje. Ele falou: quando você chegar em qualquer empresa ou qualquer concurso, você apresenta isso. Chama atestado de honorabilidade. É muito lindo isso, né? Eu pouco falo disso, poucos sabem que eu tenho. Mas tenho do Exército atestado de honorabilidade, uma carta que ele deu especificamente para ele. Disse: aonde você for, apresenta isso, Luizinho. Eu falei: tá bom. E são coisas que Deus faz. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós chegarmos no céu, aquilo que foi feito da obra de Deus não foi em vão. A palavra diz que não é em vão, e que haverá um galardão. Então vai ser chamado um a um. Pode ser bilhões e bilhões de pessoas salvas, que na verdade a palavra diz que vai o remanescente, mas ele vai dar o galardão diante de todos, até os que não são aprovados vão ter que assistir e bater palma para a condecoração naquela hora assim, para que o inimigo vai ter que saber que você foi honrado, você teve fé, que você permaneceu no caminho da salvação, reconhecer. Então o centurião, quando ele fala isso, Jesus para. Agora inverte, para me encerrar, inverte a situação de Jesus dando a vida, fazendo sinais para ver se alguém impactou. Será que alguém aqui vai crer? Levantou um aleijado, levantou um cego, aí muitos até se convertiam, e uns eram impactados, outros não, porque depois esqueciam, e muitos nem aceitavam. Então ele fazia para chamar atenção para a salvação. E agora o centurião fala isso, Jesus ficou olhando, e ele diz: Senhor, porque sei que tu és homem de autoridade, basta uma palavra tua, e o meu criado se arará lá em casa. E Jesus diz assim: afirmo-vos. Olha, e ele fala, a palavra diz que ele volta para a multidão, para todo mundo ouvir. Olha aqui, ó. Ouvida estas palavras, no versículo 9, capítulo 7 de Lucas. Admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Quer dizer, o sacerdote deve ter, se tinha buraco, enfiou a cabeça, um ali, o outro debaixo da mesa, o outro debaixo do chapéu do outro, todo mundo se escondeu. Disse assim: deixa eu me esconder para ninguém ver que eu sou um sacerdote, porque ele não achou fé em mim. Eram tudo cego. Foi o que Jesus disse. Eram os cegos. Estavam no templo, mas verdadeiramente não tinha fé suficiente da compaixão e da glória de Jesus Cristo. E esse homem não, ele impactou, ele traz um impacto. Jesus foi lá, foi nas sinagogas, uma viúva impactou o coração dele, mas sacerdote não. Porque e esse centurião impactou. Aí Jesus olha e diz: olha, povo, olha, sacerdotes, olha vocês que estão cheios do Espírito Santo pulando, olha vocês que estão cheios, se diz, aqueles que estão com a malinha na mão, olha vocês que pregam uma palavra que, nossa, levanta até defunto, por causa do meu nome, por causa do meu poder, que venci as trevas, usa o meu nome. Vocês, eu não achei fé igual a desse centurião. Ele diz:
Afirmo que nem mesmo em Israel, quer dizer, ele está incluindo os outros povos e as outras nações, ele está incluindo todos, nem mesmo em Israel, quer dizer, não achou em lugar nenhum, e nem Israel, que era um povo da lei, da palavra, do temor, da obediência. Eu achei fé como esta. Então eu quero encerrar aqui, orar, e dizer, meus irmãos, que com toda a dificuldade que nós temos que estar agarrados na fé, nós temos que impactar, a igreja tem que impactar o coração de Jesus. Impactar. Fazer Jesus ser impactado. A gente está vivendo a igreja 2000 e poucos anos e a gente está, Jesus me dá, Jesus vai fazer, Jesus não faz, Jesus não fez, eu vou fazer isso porque Jesus, as coisas estão acontecendo contrário, não, porque isso continua acontecendo na minha vida, isso vai acontecer, isso não sei o que, Jesus não cura todo mundo, Jesus não liberta é o coração duro da pessoa de coração de pedra, que não cede o coração para Jesus, que não crê na verdade, que não se rende, né, a Jesus Cristo. Esse centurião, que era um homem de Roma, né, que tanto perseguiu a igreja, tanto prendeu pessoas, tanto até matou, talvez ele fez parte, mas quando ele vê Jesus, ele vê diferente as coisas, e ele impactou o coração de Jesus. Jesus sai impactado com esse homem, diz, rapaz, eu nunca achei fé igual. E que coisa tremenda, quer dizer, Jesus se alegra, impactado pela fé daquele homem, de crer na compaixão de Cristo, quer dizer, crer além, né? A fé, que não é fé humana, mas fé sobrenatural, ela transcende, ela é além, sabe, ela vai à compaixão, ela entra, a compaixão, ela não vê o mal, ela não vê maldade, ela não vê ódio, ela não vê assassinato, ela não faz isso. Compaixão, ela quer ver a cura, ela quer ver a restauração, ela quer ver a libertação, ela quer ver a provisão. Eu imagino Deus no céu, na sua reunião, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo, Jesus, o Senhor falando com, né, a sua trindade, né, se conversando, o Espírito Santo dizendo, Pai, eles estão pedindo uma carninha lá, está um sol escaldando aquele lugar, ainda que o Senhor tenha preservado lá dentro da sombra, na sua nuvem, e refrigerando, mas eles estão querendo uma carninha, dá um jeito, Gabriel, Miguel, vai lá, dá um sopro de um vento oriental, ajuda aqueles frangos voando lá no céu, ajunta eles e leva até eles. E aí começa a cair codorniz nas tendas, quer dizer, o açougue vem na sua casa. E eles levantam de manhã e dizem, meu Deus, tem montanhas. A palavra diz que tinha montanha de codorniz, montanha. Quer dizer, e Deus, tão triste de ver a falta de fé daquele povo, por reclamar, pediu, mas reclamando. Sabe, como ele não faz, cadê ele? Ele não disse, por que isso não cumpriu, não aconteceu? É como se fosse Deus mentiroso, então Deus se fere com isso. Aí o Senhor falou assim, agora vocês comem carne, até pelas suas ventas, pela sua nariz, está na palavra aqui, na Bíblia Sagrada. Farta-se até pelas suas narinas, para vocês saberem que eu sou. É muito lindo, né? É muito lindo isso. Que eu sou. Eles devem ter falado, meu Deus, a gente foi reclamar. Tem carne aqui para tudo que é lado para comer hoje, amanhã e até eternamente. Então nós temos que entender que Jesus está no controle da igreja, né? E ele tem que chegar e encontrar como ele encontrou estas, sabe? A unção caindo, a palavra fazendo nós chorar, como a gente ouviu sábado, né? Eu conheci aquela pregadora e o marido dela, há 20 e tantos anos atrás, quando eles vinham na nossa igreja. Então, Deus ama aquela mulher, sabe? Me impactou.
sabe? A palavra entrou. Sabe, a palavra, irmão, não é ficar falando de bobagem, tantas bobagens, tantos eu sei, que o Espírito Santo fica fora. Então a palavra diz que os sacerdotes não conseguiam entrar dentro do templo, porque a glória de Deus estava. E a glória tem que estar. E se Jesus está, quem fica do lado de fora batendo para entrar sou eu, e não ele, como fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa linda, né? Muito linda. Vamos orar, amados. Pai, nós estamos aqui, Senhor, recebendo este pão diário, esse maná, essas cordonizas, Senhor, aos nossos corações. Não alimento para a carne, mas alimento para o espírito, para nos fortalecer, Senhor, para nos dar renovo, para nos dar força, para nos encher de fé, Senhor. Eu quero ser quem impactua, Senhor, o teu coração. Senhor, eu não quero estar no templo falando, pedindo, Senhor, para que eu impactue teu coração. Não, eu quero que para que tu, Senhor, me impactue com as tuas bênçãos. Não, eu quero impactar a ti, Senhor. Eu quero ser a igreja que impactua o teu coração, a tua compaixão se mova, a tua glória vem se derramar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vem mudar o coração e temor nos meus filhos, nos meus netos, na minha família, na igreja, nos povos, Senhor. Vem botar coração, Senhor, tirar o espírito do ódio, do mal, tirar a ingratidão, tirar tudo aquilo, Senhor, que está sobre a humanidade, sobre nossos corações, sobre todos nós. Vem nos ajudar, Senhor, a te impactar, vem ajudar com o teu espírito, para que a fé possa remover montanhas, para que a fé possa ser como um grãozinho de mostarda, como um, Senhor, tão pequenininha, mas que arranca um monte de um lugar para o outro, que a fé inabalável do teu amor possa, Senhor, entranhar e contaminar a nossa alma, nosso espírito, para que a gente possa, Senhor, te conhecer cada vez mais, Senhor, impactando como esse centurião, a igreja que impactou o teu coração. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que cura, que liberta, que restaura. Onde chegar esta palavra declara a libertação, que os demônios caem por terra, que, Senhor, que todo o mal caia por terra, porque tu és poderoso, Senhor. Em ti está todo o poder, e nenhum mal, nenhum contentamento entra na tenda daqueles que te temem, porque tua palavra é fiel, e tu és fiel e verdadeiro. Nenhum contentamento toca se nós abrirmos a brecha, mas não toca se tu não permitir, Senhor, porque tu acampa-se ao redor dos que o temem. Guarda a tua igreja, salva os povos e nações, haja paz em Jerusalém, haja paz em Israel, haja paz sobre o teu povo e tua igreja seja fortalecida, Senhor, de fé, de renovo e de graça. Nós somos gratos a ti por tudo que tu tem feito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você sentiu do coração, por exemplo, eu sou doador de Médicos Sem Fronteiras. Se você sentir o coração de ajudar a igreja, para a igreja que tem uma equipe que faz trabalho de morador de rua, as crianças, coisas que a gente faz no final do ano, porque é o ano todo, a gente não faz no final de ano só, o ano todo, porque senão Jesus é só do final de ano. Não, nós fazemos e agraciamos ainda mais esse trabalho. Então você nos ajuda, está aí, fica à vontade, com a liberdade, com o amor de Deus. Se você comprar pão e mandar um saco de pão na igreja, ele vai ser doado para a obra. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que você seja o impactador de Jesus Cristo. Até amanhã às 10 horas.